Olá, pensa só em tudo que existe ao nosso redor. O ar, a água, as estrelas, absolutamente tudo. Tudo isso é feito de bloquinhos de construção minúsculos. E hoje a gente vai desmontar um desses blocos para entender como ele funciona por dentro. Vamos mergulhar na arquitetura do átomo, usando umas analogias bem simples para visualizar como o universo se organiza na sua escala mais fundamental. Essa é uma daquelas perguntas gigantescas, né? Filósofos e cientistas vêm quebrando a cabeça com ela há séculos. E a resposta para ela nos leva numa viagem incrível, do mundo que a gente consegue ver e tocar, para um universo tão pequeno, mas tão pequeno que é quase impossível de imaginar. E a resposta é essa aqui: o átomo. É a peça mais fundamental, o tijolo básico com que toda a matéria do universo é construída. Simples assim. Então, vamos começar a entender esses blocos de construção. Olha que curioso. A palavra átomo veio lá do grego antigo e significava indivisível. A ideia era que essa seria a menor partícula de todas, que não dava para quebrar em mais nada. A ironia é que hoje a gente sabe que o átomo, na verdade, é um sistema bem complexo, feito de pecinhas ainda menores. Bom, então o que é um átomo hoje em dia? A gente pode pensar nele como a menor porção de matéria que ainda tem as propriedades de um elemento químico, tipo o ouro, o oxigênio ou ferro. E essa estrutura toda é montada com base em 3 partículas fundamentais que a gente vai conhecer agora. Para a gente visualizar a estrutura do átomo, vamos usar uma analogia bem famosa, a de um sistema solar em miniatura. Começando bem pelo centro, o coração do átomo é como se fosse o nosso Sol. É um ponto super denso, onde quase toda a massa dele está concentrada. E esse é o nosso Sol atômico, o núcleo. Assim como o Sol, com a sua gravidade, segura todos os planetas ao seu redor, o núcleo é esse centro massivo que ancora o átomo inteiro. E quem é que mora nesse centro super denso? Basicamente 2 tipos de residentes. Primeiro, os prótons, que têm uma carga elétrica positiva. E junto com eles, os nêutrons, que, como o nome já entrega, são neutros, não têm carga nenhuma. São eles que formam esse núcleo pesado. Certo, agora vamos sair um pouco desse centro e olhar o que está acontecendo ao redor dele. Se o núcleo é o nosso Sol, a gente precisa dos planetas, certo? No nosso mundo atômico, esses planetas seriam os elétrons. E aqui está o elétron, a terceira e última peça do nosso quebra-cabeça. Ele é levíssimo, quase não tem massa e tem uma carga elétrica negativa, ou seja, exatamente o oposto do próton. E assim como os planetas, ele não fica parado, está sempre em movimento ao redor do núcleo. Ah, um detalhe importante. Essa ideia de órbita certinha é só uma simplificação, tá? Na realidade da física quântica é um pouco mais complexo que isso. E aqui o contraste fica bem claro, né? De um lado, o núcleo, supermassivo e com carga positiva. Do outro, os elétrons, com uma massa quase insignificante, mas com uma carga negativa. É justamente essa oposição de cargas que faz tudo funcionar. E isso nos leva a uma pergunta fundamental. Se a gente tem cargas positivas no centro e cargas negativas girando em volta, o que impede esse sistema de, desmoronar? O que mantém tudo isso unido e estável? Exatamente! A gente aprende na escola aquela regrinha básica da eletricidade: cargas opostas se atraem. Então por que os elétrons simplesmente não são sugados e colidem com o núcleo? Qual é o segredo que mantém o átomo funcionando? A resposta está nessas leis super simples. Cargas iguais se repelem, ou seja, 2 prótons se empurram para longe, 2 elétrons também. Mas cargas opostas, como um próton e um elétron, sentem uma força de atração muito forte um pelo outro. E aqui está a grande sacada. Essa força de atração entre os prótons positivos do núcleo e os elétrons negativos ao redor funciona como uma espécie de cola invisível. É essa força elétrica que prende os elétrons em suas órbitas, mais ou menos como a gravidade do Sol não deixa a Terra escapar pelo espaço. E essa estrutura toda não é bagunçada. O número de partículas, mais especificamente o número de prótons, é o que dá a identidade de um átomo. É como se fosse a carteira de identidade única para cada elemento químico que a gente conhece. Na química, essa identidade é representada por uma letra, Z. Isso é o que a gente chama de número atômico. O número atômico, o tal do Z, é simplesmente a contagem de quantos prótons existem no núcleo. Tem 1 próton, então é hidrogênio. Tem 2, é hélio. Tem 82, é chumbo. É essa contagem que define o que o elemento é e qual o lugarzinho dele na tabela periódica.
E para que o átomo seja eletricamente neutro, ou seja, para ele não ter uma carga nem positiva nem negativa sobrando, a conta tem que fechar. O número de elétrons negativos precisa ser exatamente igual ao número de prótons positivos. Uma carga anula a outra perfeitamente. Vamos pegar o hélio como exemplo prático para a gente entender. O número atômico dele, o Z, é 2. Isso já nos diz que ele tem 2 prótons. Como ele é um átomo neutro, ele também precisa ter 2 elétrons para equilibrar. E os nêutrons? Bom, a massa total do átomo, que a gente chama de A, é a soma dos prótons com os nêutrons. No caso do hélio, a massa é 4. Então, se a gente pegar a massa 4 e tirar os 2 prótons, sobram 2. Ou seja, ele tem 2 nêutrons. Simples, né? No final das contas, essa frase resume tudo perfeitamente, que foi a grande descoberta de Rutherford. O átomo é basicamente um centro super denso e pesado, que é um núcleo, e em volta dele tem uma vasta região, um espaço enorme, onde os elétrons se movem. E isso nos deixa com uma última reflexão, que é de explodir a cabeça. Se cada um dos átomos que formam o nosso corpo é, na sua maior parte, só espaço vazio entre o núcleo e os elétrons, então, o que isso diz sobre a natureza da matéria? Do que as coisas que parecem tão sólidas, inclusive nós, são feitas de verdade?